nós vamos agora estudar a palavra de Deus. Você vai agora se alimentar, comer. E eu vou usar como tema para essa pregação o seguinte tema. Esse tema. Qual é o tema, queridos? O quê? Tem que orar. Às vezes parece que não estamos orando, ou estamos orando, mas não estamos orando como convém. Talvez não estamos dedicando um tempo maior à oração. Tudo é prioridade, quem está entendendo? Se eu tenho como prioridade a oração, eu vou orar. Se eu não tenho, eu não vou orar. Esses dias uma pessoa, eu soube que ela não estava podendo vir à igreja porque estava muito atarefada. E eu disse assim para ela, muito atarefada, estou tendo tempo, me falta tempo para ir à igreja. Deus está me abençoando tanto, que está me faltando tempo. Eu até acredito que Deus esteja abençoando essa pessoa muito. Mas eu disse assim para ela, sabe por que você não está conseguindo a igreja? Porque não é a sua prioridade. Porque se fosse, você estaria indo. É que você tirou a igreja como sua prioridade. Você tirou de buscar Deus e deixou de colocar como prioridade. Por isso você não está indo. Porque se você tivesse colocado como prioridade, você iria. E isso é a mais pura verdade. A oração é a mesma coisa. Eu só não oro mais porque não está sendo a minha prioridade. Pensa sobre isso. A gente só não busca mais a Deus porque não é a nossa prioridade. Temos uma tendência de buscar a Deus, e não que isso seja errado, só nos momentos de aperto, difíceis, coisas que acabam nos acontecendo. Quando estamos vivendo um momento de paz, de sossego, de vida abundante, tudo está fluindo, dando certo, gente, é difícil a pessoa lembrar que Deus existe numa hora como essa. Eu estou dizendo no sentido dela se colocar à disposição em oração. Não que ela esqueça que os benefícios que ela está recebendo, ela tem ciência que está vindo da parte de Deus para a vida dela. Mas a questão é a nossa conexão. A oração é uma conexão, está ouvindo? O que eu falei? É uma conexão. Você fala com Deus, olha isso, gente. E Deus, Ele fala com você. Por incrível que pareça, a oração é um veículo, é uma conexão entre Deus e o homem. Essa é a forma de você se dirigir a Deus. Você se dirige a Deus, se porta a Deus por meio da oração. Deus gosta de quem ora. Entende isso? Repete comigo. Deus gosta de quem ora. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem um prazer. Davi, o salmista, uma vez no Salmo, ele disse o seguinte: eu oro porque queres me ouvir. Eu clamo a Ti porque queres me ouvir. Ele quis dizer exatamente o seguinte: Deus quer me ouvir. Deus quer me ouvir. Deus quer te ouvir. Deus quer me ouvir. Está entendendo isso? E a oração é algo que nos conecta com Deus. É tudo que nós precisamos. E não podemos pensar em orar só quando a coisa fica ruim ou apertada demais. A nossa vida tem que ser uma vida de oração. Temos que estar praticando a oração. Eu quero iniciar essa pregação, irmãos, falando do tema Tem que Orar, lendo com vocês Filipenses, capítulo de número 4. Eu vou começar lendo esse texto, e a gente vai perceber aqui, nesse livro de Filipenses, capítulo de número 4, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Filipenses,
aos irmãos de Filipe, ele disse algo para eles que serve para nós. Está aqui, Filipenses capítulo 4, verso de número 6. Filipenses 4, 6. Diz o seguinte: não estejais, o quê? Inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Por qual intermédio? Pela oração e súplicas, com ação de graças. Presta atenção. Olha bem. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Pela oração e súplicas com ação de graças. O que esse versículo está querendo dizer? Simples. Sabe o que esse versículo está querendo dizer? Tem que orar. O que é melhor? Estar inquieto por tudo? Ou orar? Orar. Mas a gente não descobriu isso ainda. A gente não entendeu que a oração vai trazer calma, tranquilidade, paz para os nossos dias. Orai pela paz de Jerusalém, diz a Bíblia. Quando estamos orando ou quando oramos, irmãos, Deus quer dar paz, Deus dá paz. Quando oramos, Deus dá resposta. Diga, quando oramos, Deus dá resposta. Diga, quando oramos, Deus dá paz. Diga, quando oramos, Deus dá solução. Por que viver inquieto? O texto está muito claro, não estejais inquietos por coisa alguma. Aí eu fico para lá e para cá, inquieto, preocupado, tenso, nervoso, apavorado, sem saber o que fazer, agitado, pressão subindo, saúde ficando debilitada, fico exausto, cansado fisicamente, mentalmente, emocionalmente, fico abalado, as coisas ficam tensas para o meu lado. Está conseguindo entender isso? E o cerco vai apertando, apertando, e a inquietude vai aumentando, vai ficando pior. E eu lá inquieto, quando Deus está falando assim, ao invés de você ficar inquieto por coisas que têm acontecido, inquieto por algo que está ocorrendo, acontecendo na tua vida, faz com que suas petições sejam conhecidas diante de Deus. Em outras palavras, que as suas inquietações não sejam mais conhecidos do que as suas orações. Não entenderam, né? Vou repetir. Diga assim, que as minhas orações sejam mais conhecidas do que as minhas inquietações. Diga que as minhas inquietações não sejam tão conhecidas como as minhas orações. Entendeu? É isso que tem que ser praticado. Eu estou inquieto, eu estou tenso, eu estou nervoso, eu estou apavorado, eu não sei o que eu faço. Gente, isso transparece. Isso revela o quanto você está mal com alguma coisa que está lhe acontecendo. Isso fica notório e todo mundo começa a perceber. Está entendendo isso? Daqui a pouco você está conhecido por suas inquietações, porque você é inquieto com coisas. Você passa a ficar conhecido por coisas, porque tem acontecido coisas. Você viu aquela pessoa, está com um problema lá na casa dela, coitada, eu tenho pena dela, sabe? Eu tenho pena, sinceramente, daquela mãe que sofre com aquele menino. Nossa, tadinha, você vê como é que ela sofre tanto com ele. Você vê, o rapaz já é casado, tudo, mas dá um trabalho.
para ela, tadinha, eu fico vendo ela sofrendo tanto. Olha como é que já está a situação. Nossa, coitada daquela família, você viu, todo mundo desempregado. Gente, que sejam conhecidas as suas orações diante de Deus. E o Espírito Santo está pedindo que você não seja inquieto por coisa alguma, mas faça com que suas orações sejam conhecidas. Em outras palavras, Deus está dizendo, ore mais. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus quer te abençoar. Não entenderam? O que eu falei? Diga, Deus quer me abençoar. Aí eu preciso então lembrar do quê? O segredo é a oração. Vou orar e Deus vai me abençoar. Então eu preciso orar. Diga, eu preciso orar. Paulo disse aos filipenses, mas Paulo também disse aos tessalônicos, aos tessalonicenses. Ele disse assim para eles, orai sem cessar. Isso está lá no livro de Tessalonicenses 5,17. Depois você vê. Orai sem cessar. Tiago disse, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Você olha para você ver. Paulo disse aos filipenses aqui. Ele disse para os filipenses, estamos estudando isso, não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. Depois Paulo falou para os tessalônicos, orai sem cessar. Agora Tiago vem e fala, a oração feita por um justo, a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos, está em Tiago 5,16, quem está entendendo, diga amém. Aí a gente pega Jesus falando assim, vigiai e orai, olha aí, está lá em Mateus 26:41. Depois a gente pega o profeta Jeremias dizendo, clama a mim, e eu responder-te-ei, Jeremias 33:3. Quem está entendendo? Aí nós vamos pegar o profeta Amós, sabe o profeta Amós? Ele dizendo assim, buscai ao Senhor e vivei. Está lá em Amós, capítulo 5, versículo 6. Vocês estão conseguindo entender? Oração, 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 oração. Ore, 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 busca, 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 busca. Gente, tem que orar. Quer sair da crise? Só 3 pessoas. Quer sair da crise? Qual o segredo? Oração. Quer sair do mal? Ore. Estamos orando pouco. Temos que orar mais. Estamos inquietos porque queremos estar. Porque se nós colocarmos diante de Deus as nossas inquietudes, confiar nele, os nossos dramas, acreditar, Senhor, estou em tua presença, minha situação é essa, meu problema é esse, preciso da tua intervenção, preciso da manifestação da tua glória, do teu poder nesse caso da minha vida. Oh, queridos irmãos, é tudo que Deus quer. Diga, não estamos deixando Deus agir. E Deus quer agir. E não estamos deixando. Por quê? Não oramos. Aí a gente encontra lá no Salmo capítulo 32. Está com a Bíblia? Davi falando uma coisa aqui que me surpreendeu, me impactou. Ele fala algo aqui no 32 muito forte. Salmo 32. Vamos para o Salmo 32 então. No Salmo 32. Ok? Começando pelo primeiro versículo aqui, do 1 ao versículo 6. É o que nós vamos ler.
E vamos destacar o versículo 3. Começa dizendo assim, olha ele falando sobre Deus. Ele começa assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é o quê? Perdoada. E cujo pecado é coberto. Ele está dizendo assim, ó, feliz, bem-aventurado, o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Aí ele fala assim no versículo 3: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. E aí ele fala no 4: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Aí ele fala no 5: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. E aí vem o 6, e eu gostaria que você lesse comigo: pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Diga amém. Percebeu que ele começa falando que bem-aventurado o homem, feliz o homem, aquele cuja transgressão é perdoada, feliz, mas por quê? Ele fala isso porque ele sentiu na pele, Davi, o rei, ele sentiu como foi ruim para ele o tempo em que ele se calou. Por isso que no versículo 3 ele deixa algo muito registrado e forte: enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Está conseguindo entender? E se você prestar atenção, quando ele fala enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram, lá no versículo de número 4, ele fala assim, ó, porque de dia e de noite a tua mão pesava. Sabe o que ele está querendo dizer? Deus me incomodava. Fala comigo. Ore, converse um pouco comigo, se alivia um pouco. Essa sua inquietude não está te fazendo bem, e você está calado. Você percebeu? Olha, presta atenção, são duas coisas aqui importantes, que é importante a igreja aprender. Primeiro, ou você se cala, ou você ora. É a segunda. Primeiro, ou você se cala. Segundo, ou você ora. Diga, primeiro, eu me calo. Segundo, eu oro. Você tem que decidir. Porque enquanto você se calar, vai ficar pior. Os teus ossos vão envelhecer. Isso quer dizer que a tua estrutura, seja ela emocional, física, psicológica, vai ficar mais abalada ainda. A pessoa se cala, se cala, se cala, se cala, não ora, e Deus aguardando, e Deus aguardando, e Deus esperando que ela clame, que ela ore. Está ouvindo, gente? Então Davi explica isso muito bem, que o tempo em que ele ficou calado, se fechou, foi pior. Mas o tempo que ele dedicou, começou a orar, falar, ele conseguiu entender que feliz aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Feliz o homem a quem o Senhor não imputa maldade, não bota culpa nenhuma, em cujo espírito não há engano. Então ele começa a declarar isso: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Que dizia ele: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Esse versículo mostra que ele pensou em orar, orou, e Deus perdoou. Entendeu? Esse versículo está dizendo três coisas: que ele pensou em orar,
deixou de se calar, orou e Deus perdoou. Então ele viu, ele percebeu. Por isso que no versículo 6 diz: aquele que é fiel, que é santo, orará a ti. Você é fiel, irmãos? Hã? É fiel? É santo, então ora. Porque só ora quem é santo. Está ouvindo ou não? O santo quando erra, o santo quando peca, o santo quando faz coisa errada, o santo ora. Quem não é santo não ora. O fiel ora. E se você é fiel, você vai orar. Deus tem sido fiel para conosco. Então por que a gente não seja fiel para com Ele também e comece a orar? Tem que orar, povo de Deus. A igreja precisa ser uma igreja mais de oração. Tem que orar. Enquanto eu me calei, envelhecer os meus ossos, não se cale que é pior. E às vezes a gente está em momento, passando por uma luta, presta atenção, por uma situação que a gente se cala, não ora. Faça ao contrário, comece a orar. Ana orou e teve filhos. Era uma mulher estéril. O povo clamou por um libertador. E Deus mandou o libertador, Moisés. A igreja orou quando Pedro estava na prisão. E Deus enviou o anjo e o tirou de lá. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus lá na prisão. O que aconteceu? Veio o terremoto. Você percebe isso? Começa a ler a Bíblia, você vai ver que todos que se encontrarem em apuros, que oraram, tiveram a intervenção de Deus, a manifestação de Deus, a ajuda de Deus. Eu vou terminar a pregação. Queria que você anotasse essa frase que eu vou falar agora. Você nunca mais esquecer. Simples. É uma frase que diz assim, ó: a ajuda de Deus. A ajuda de Deus está a apenas uma oração de distância. Marcou isso? A ajuda de Deus está a apenas uma oração de distância. Gente, está apenas uma oração de distância. É orar que você alcança as misericórdias do Senhor. A infinita graça de Deus na tua vida. Repete comigo assim: a ajuda de Deus está apenas uma oração de distância. Então, tem que orar. O que Deus mais quer é que você não fique inquieto por coisa alguma, mas quer que as suas orações sejam conhecidas diante dele. Deus quer que você ore para que ele possa te abençoar nas suas inquietudes. Está com problema? Ore. Está triste? Ore. Está amargurado? Ore. Busque a Deus. Ore, 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 ore. Diga assim seja. Que Deus te abençoe, viu, irmãos? Você pode ficar de pé um instante? Fique de pé. Vamos fazer uma oração? Lembre-se, a ajuda de Deus está a apenas uma oração de distância. Fecha os teus olhos. Senhor, estamos orando agora, praticando o que nós aprendemos, vivendo as palavras das quais o Senhor nos orientou. Ficou claro para nós nesta hora e nessa pregação que o Senhor não quer que nós nos calemos. Ficou claro para nós entender
que quando Davi, ou enquanto ele estava calado, se calou, seus ossos envelheceram. E o Senhor desejando que ele orasse para ajudá-lo. Porque a oração, a ajuda do Senhor está apenas uma oração de distância. Que possamos perceber isso com mais intensidade, Senhor. Que basta uma oração e tudo pode ser resolvido. Basta um diálogo contigo, com o Senhor. Tudo pode se encaixar, se ajeitar, tudo pode ter uma direção, um rumo diferente. Então, nesta oração eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que sempre esteja em alerta no coração de cada um. Oração, oração, oração. E que a partir de hoje não sejam mais conhecidas as nossas inquietudes, mas sim as nossas petições, as nossas orações diante de Ti. Pois queremos entregar e colocar diante do Senhor e nas mãos do Senhor, entregar a Ti, Senhor, as nossas ansiedades e preocupações, inquietações. Ao invés de ficarmos preocupados, perguntando e agora o que fazer, consultando um, consultando o outro, tentando entender um, tentando entender o outro. Deus, que oremos. Ao invés de ficarmos questionando, perguntando, por quê, que oremos. Ao invés de ficarmos buscando a solução, matutando, queimando a cabeça, que oremos. Porque o Senhor há de nos ensinar, há de nos instruir o que devemos fazer. Que seja abençoado esse povo, essa igreja, todos com essa palavra, em nome de Jesus. Graças te damos e amém. Vamos aplaudir o Senhor?